Sabe aquela sensação de abandono que você sente? Aquela angústia, aquele vazio? Pois é, a raiz da solidão é o abandono. E não se priorizar é sintoma. A pergunta que eu te faço aqui é: até quando você vai se abandonar? Eu sou Ellen Dalla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. Alguma vez você já tinha feito a conexão entre a solidão e o abandono? Pois é, a raiz da solidão é o abandono. E a gente vai tratar aqui da importância de priorizar a si mesmo. O sentimento de solidão é algo que todo mundo experimenta em algum momento da vida. No entanto, por trás desse sentimento, muitas vezes tem uma causa muito mais profunda, que é o abandono. O abandono não apenas pelos outros, mas o mais doloroso de todos é o autoabandono, é quando a gente abandona a nós mesmos, quando deixamos de priorizar a nós mesmos. Aí sim, nós estamos, de certa forma, nos abandonando. E é aqui que está a conexão entre o abandono e a solidão. Essa é a importância de se priorizar. E a pergunta que eu te faço aqui é: até quando você vai se abandonar? A solidão surge de várias formas e por várias razões, mas na essência de muitas experiências solitárias está o sentimento de abandono. Esse abandono, óbvio, pode ser externo, vindo de outras pessoas, ou pode ser interno, quando nós deixamos de cuidar da nossa própria necessidade emocional, quando nós deixamos de priorizar aquilo que é essencial para a gente, as nossas necessidades físicas são negligenciadas, às vezes necessidades até espirituais. O autoabandono é uma das formas mais doloridas de abandono, porque quando nós não nos priorizamos, acabamos nos desconectando de quem realmente somos e do que precisamos para ser felizes, saudáveis, realizados. E o abandono ele se manifesta de muitas maneiras. Pode ser por uma negligência dos seus desejos, das suas necessidades, até em favor de outras pessoas. Então, evitar confrontar aquelas situações, aquelas questões emocionais importantes, até mesmo ignorar a nossa saúde física, é um sintoma de autoabandono. Com o tempo, essas pequenas negligências, esses pequenos atos de abandono vão se acumulando e vão resultando em um profundo sentimento de solidão e desconexão, um sintoma silencioso. O autoabandono, ele é um sintoma silencioso. Quando nós colocamos constantemente os desejos e as necessidades dos outros acima das nossas, ou quando nós ignoramos as nossas próprias aspirações, sonhos, o nosso bem-estar, nós estamos nos dizendo que não somos importantes. Esse padrão de comportamento pode ser difícil de se identificar. Muitas vezes ele é mascarado por responsabilidades, por obrigações e até mesmo pela ideia de que nós estamos sendo altruístas, dedicados, bonzinhos. No entanto, o autoabandono ele é super prejudicial a longo prazo. Ele corrói a nossa autoestima, ele cria um ressentimento e ele nos leva a uma vida de frustração e de insatisfação. A verdadeira solidão não vem da falta de companhia, mas da falta de conexão interna. E aí, até quando você vai se negligenciar e se abandonar? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer em algum momento da vida. Até quando eu vou continuar me abandonando? E reconhecer que nós estamos nos abandonando é o primeiro passo para a gente reverter esse padrão e começar a priorizar as nossas necessidades e colocar o nosso bem-estar e aproveitar esse movimento e criar uma conexão muito mais profunda interna. Então, identifica os sinais de autoabandono. Se você constantemente diz sim para os outros enquanto você diz não para você mesmo, esse é um sinal que você pode estar negligenciando a sua saúde emocional. Se você evita seguir os seus sonhos porque você está preocupado com o que os outros vão pensar, também pode ser um sinal de autoabandono. Reavalie as suas prioridades. É importante parar e refletir. Se pergunta: o que realmente importa na minha vida? Será que eu estou vivendo em acordo com os meus valores, com as minhas aspirações? Se não, é hora de fazer ajustes e colocar as suas necessidades em primeiro lugar. Pratique o autocuidado. Essa é uma ferramenta poderosa
para combater o autoabandono. Reserva um tempo para as atividades que alimentam o seu corpo, a sua mente, o seu espírito. Quantas vezes você deixou de se cuidar, de praticar atividade física, por exemplo, porque você diz que não tem tempo, porque o seu tempo é sempre para os outros. Às vezes isso é só uma desculpa para mascarar a nossa preguiça, mas nem sempre. Às vezes é um sintoma de autoabandono mesmo. Então, crie limites mais saudáveis, pratique o bem-estar, cultive o autoconhecimento. A raiz da solidão, gente, é o abandono. E o mais devastador de todos os abandonos é quando a gente mesmo se autoabandona, quando a gente não se prioriza. É assim que a gente se desconecta da nossa essência e abre caminho para a solidão e para a insatisfação. Reconheça os sinais, comece a se priorizar e você vai ver que você pode se reconectar com quem você realmente é, encontrando a força e a coragem para viver uma vida muito mais plena e autêntica. A pergunta que fica é: até quando você vai se abandonar? A escolha de se priorizar começa aqui, agora, e eu te encontro aqui no próximo episódio.